Seja muito bem-vindo você, eu sou Bruno Faleiros e você está no canal Price Action na Veia. Canal que a gente analisa o mercado, como foi o dia, analisa o último pregão e um canal também principalmente para a gente falar de oportunidades, né? Tentar encontrar oportunidades utilizando as técnicas da análise gráfica, as técnicas do Price Action. Se você gosta de gráficos, se você gosta de mercado de ações, esse é o seu lugar. Então não se esquece de se inscrever no canal. É muito importante para a gente que você se inscreva no canal, porque assim a gente consegue divulgar o nosso trabalho, né? E também de boletar o joinha. Boletar o joinha é muito importante, hein? Assim a gente consegue começar a aparecer nos filtros do YouTube, nas pesquisas do YouTube. Isso é muito importante. Vamos lá? Como foi o pregão hoje? Bom, o pregão hoje foi de realização, né? O Ibovespa vem de 3 dias ótimos, né? De alta muito forte. Aqui desde terça-feira imprimindo uma recuperação muito interessante. Na terça, 9%, quarta, mais 7,5%, na quinta, mais 3,7%, e nada mais natural que viesse essa correção na sexta-feira, né? Então, são vários fatores aí. Primeiro, a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos conseguiram aprovar o pacote de ajuda de 2 trilhões de dólares. Ok, isso já vinha sendo precificado ao longo da semana. Então, é aquela história, né? Compra no boato e sai no fato. Então, durante esse boato, digamos assim, que acabou acontecendo, a gente conseguiu subir bastante, foi aprovado. Se não tivesse sido aprovado, aí talvez teríamos uma correção muito maior, mas eu considero essa correção de sexta-feira uma correção normal, já esperada. Outro fator é a proximidade aqui da região da média móvel de 21, que também é esperado que o preço sinta uma certa resistência nessa região. Com relação às notícias sobre a epidemia do novo coronavírus, continua assustando bastante os mercados, as incertezas continuam muito grandes. Aqui no Brasil, a coisa ainda está começando a aumentar. Pode ser que na próxima semana a gente tenha de fato uma fotografia de como a coisa vai progredir aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já começou agora é o novo epicentro, né, dessa epidemia. O país com o maior número de casos já ultrapassou a China, ultrapassou a Itália. E está nesse momento em franca expansão, né, na epidemia lá nos Estados Unidos. Então as próximas 2 semanas vão ser bastante tensas e agitadas com relação a esse ponto. Tanto no Brasil, Itália continua crescendo, Espanha continua crescendo, Estados Unidos continua crescendo, então a gente ainda está um pouco longe ainda das coisas começarem a melhorar com relação a esse ponto. E tudo isso acaba impactando a economia, né? E gerando instabilidades políticas. No Brasil, nosso querido presidente continua falando, dando opiniões aí que não são muito populares, digamos assim, recebendo muitas críticas e gerando uma certa instabilidade política, né? Então, além da questão da epidemia, além da questão toda da retração econômica, existe também uma instabilidade política nos últimos dias que vem crescendo bastante, principalmente em relação ao presidente com os nossos governadores. Isso, essa semana tende a esquentar. Então, muita atenção essa semana que começa agora, na segunda-feira, dia 30. Semana que começa no dia 30 de março,
muita atenção, muito cuidado, cuidado redobrado aí com eventuais trades que vocês estejam pensando fazer. Talvez seja até melhor ficar de fora, ou então apenas realizar qualquer negócio tendo alguma sinalização positiva durante a semana, o que eu acho que vai ser difícil acontecer. Então, se a gente for analisar o gráfico do Ibovespa, a gente já consegue perceber que após uma forte movimentação de baixa, já tivemos a primeira correção, né, significativa. Chegamos a corrigir por volta de 30%, se não me engano, 28%, e natural que agora a gente comece a devolver. Qual dúvida que fica nesse momento? Será que vamos montar um novo pivô de baixa? Será que vamos fazer um fundo mais baixo do que o fundo anterior? Ou será que vamos corrigir aí até a faixa aí dos 66 mil pontos para depois ganhar força e voltar a subir? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, não tem como saber. A única coisa que a gente pode fazer é acompanhar, né? E esperar sinais antes de entrar em qualquer operação. Então, eu não começaria segunda-feira pensando em nenhuma operação, né? É mais seguro não realizar nenhuma operação de cara na segunda-feira. É melhor esperar novos acontecimentos. Melhor esperar o mercado andar um pouco mais para deixar algum sinal bacana para a gente. Por enquanto, o sinal que ele está deixando aqui é de correção no curtíssimo prazo. Tá? Então, não tem muito o que fazer agora no começo da semana. Bom, falando agora de alguns trades que a gente fez, que eu startei ontem, né? Quem me acompanha, quem viu no vídeo de ontem, eu fiz 2 entradas, 2 trades na compra, né? O primeiro foi com o Carrefour. Então eu consegui pegar o Carrefour aqui bem no comecinho, operando através do gráfico de 60. Eu consegui pegar a Carrefour aqui nessa reversão e o trade andou muito bem, né? Chegou a ter um ganho aí de um pouquinho mais de 10%, porém durante o período da tarde ontem acabou realizando e agora está com um ganho aí de 2,4%, né? Bom, o que eu fiz ontem esse papel está muito volátil, né? Se a gente for analisar o diário dele, a gente começa a ver que ele está formando velas muito, muito grandes, né? Olha, por exemplo, esse dia aqui, dia 11 de março, né? A variação dele foi de 14% na ponta a ponta. Olha esse dia aqui, dia 18 de março. 19%, quase 19% variou durante o dia e tem sido assim na maioria dos dias, né? Então é um papel muito volátil, muito perigoso de operar. O que eu fiz aqui para minimizar meu risco? Operando no gráfico de 60, eu fiz a entrada aqui por volta de 20,46, né, 20,50 mais ou menos, se não me engano, e inicialmente eu tinha colocado o meu stop aqui no fundo anterior na faixa de 19,98. Porém, depois que esse papel, eu já estava com ganho nesse papel aí na casa de 10%, eu decidi subir o meu stop para o meu preço de compra, né? Porque o raciocínio foi o seguinte: bom, o papel subiu 10%. Se ele voltar para o meu preço de compra, significa que deu errado. Porque o papel que está em tendência de alta, ele vai subir 10%, dificilmente ele vai voltar aí. Ele tem que voltar 9,6% para chegar no meu preço de compra. Se isso acontecer, para mim, significa que deu errado esse trade, né? Então, eu subi o meu stop para o meu preço de compra e assim eu deixo o meu risco no zero para esse trade. É normal que ele teste a região da banda superior de Bollinger
volte a testar a média de 21, até agora está tudo normal com esse papel, tá? Movimento esperado. E se ele realmente confirmar a sua tendência de alta, ele vai agora fazer um novo pivô aqui no gráfico de 60, e é o que eu espero que aconteça, né? Tá bonito, o gráfico diário do Carrefour está muito bonito, fez aqui um pivô de alta aqui bem bonito, né? Então a gente conseguiu pegar bem no começo da operação e espero que ela atinja o nosso objetivo aqui em 26,53. Se não der certo eu estopo e ok, faz parte da vida, né? Então o Carrefour está nesse ponto. Cielo foi outro papel que a gente entrou, também operando aqui no gráfico de 60. Fizemos a entrada aqui na quinta-feira, por volta das 4 horas, quando formou esse lindo candle de alta, né? Repicando aqui a média móvel de 21, formação clássica de pivô no gráfico de 60, fizemos a entrada com o stop no fundo inferior aqui e seguimos com o trade. Porém, durante o dia de ontem, né, da sexta-feira, o dia começou já com um gapzinho de baixa, já furando o nosso stop, né? Então, infelizmente, acabou pegando o nosso stop que estava aqui nessa faixa e estamos fora dessa operação, né? O papel até ameaçou dar uma violinada durante o dia, né? Ameaçou voltar, porém perdeu força e ficou aí bem abaixo do nosso stop, né? Então por isso que é importante o stop, né? O que é o stop? Usando aí as palavras da Lorena do canal Market Minds, ela deu uma explicação muito interessante sobre o que é o stop. O stop nada mais é do que aquele ticket que você compra para poder participar do jogo. Então você paga lá 50, 60, 100, 150 reais para poder participar do jogo e poder ganhar 500, 600, 700, um exemplo, tá? Então esse foi o exemplo que ela deu que eu achei muito interessante. Então é um ticket que você paga para poder participar do jogo. E esse ticket é aquele dinheiro que se você perder, você não vai fazer falta. Lógico, toda perda é ruim, né? Mas não vai te tirar do jogo, não vai te tirar do mercado. Você vai ter perdas ao longo do seu trajeto? Vão ocorrer muitas perdas, né? Porém, com o tempo, quando você for ajustando as suas estratégias, você vai perceber que os ganhos vão superando essas perdas, tá? Então, por isso que é muito importante a estratégia de trade, né? Existe uma regra, que é uma regra bastante utilizada no mercado, que é a regra do 3 para 1. O que significa a regra do 3 para 1? Essa ferramenta que eu uso a gente consegue utilizar. O que significa? Para cada entrada que você faz, você tem um stop, ok? Então, por exemplo, nesse caso, eu tinha feito uma entrada aqui e meu stop estava nessa região. Para esse meu trade valer a pena, eu tenho que a minha relação entre ganho e risco tem que ser no mínimo de 3 para 1, ou seja, eu tenho que ganhar 3 vezes o tanto que eu poderia perder nesse trade, no mínimo. Não é uma regra, você não precisa chegar no 3 na regra de 3 para 1 e parar. Porém, entende-se que é o mínimo para que você consiga sobreviver no mercado. Por quê? É uma questão muito simples. Mesmo excelentes trades não conseguem, tem aí uma faixa de acerto na casa entre 55% e 60% dos seus trades com sucesso. Ou seja, você vai, quando a sua estratégia estiver boa, você vai acertar um pouco mais do que você erra. Se você, quando acerta, ganha pouco, esse pouco
acaba pagando, pode ser até que pague ou não, aquela perda que você teve na rodada anterior. Então, ao longo do tempo, no longo prazo, esse 1 para 1 acaba deixando você estacionado, você não consegue avançar. Então, quando o trade é vencedor, você tem que ampliar o máximo possível esse ganho, para que quando vier um erro, quando vier um stop, você consiga tirar apenas uma pequena parte do seu ganho que você teve num trade de sucesso. Então você precisa, a sua taxa de acerto não vai ser tão maior do que a sua taxa de erro, porém, quando você acerta, o seu percentual de ganho tem que ser aí pelo menos de 3 vezes mais do que quando você perde. Essa é uma regra importante para você conseguir sobreviver no longo prazo no mercado, ok? Beleza. Então, Cielo, estamos fora e segue o jogo, segue a vida. Bom, eu fiz esses 2 trades, né, na quinta-feira, então estou mostrando para vocês aí como foi o resultado depois de um dia. Bom, eu separei também mais alguns papéis, muitos são parecidos com os de ontem, né, que eu acho que pode dar entrada. Não logo na segunda-feira, mas talvez nos próximos dias, talvez. Então, por exemplo, Magazine Luiza mostrou muita força no seu repique. Chegou a subir aí 80% no seu repique. Testou a região da média móvel de 21, como já comentamos, né? Agora é esperado que esse papel corrija por um certo tempo aqui antes de voltar a subir, que é o que eu espero, porque quando isso acontecer, vamos estar preparados para pegar uma parte desse movimento aí na próxima perna de alta, né? Então, de olho nesse papel. Tem muitos papéis com essa configuração, né? Muitos papéis estão trabalhando aqui na média de 21, sentiram na quinta-feira e na sexta-feira recuaram. Eu acredito que, dado aí o humor do mercado, que não anda muito bom por conta da epidemia, a economia realmente cada vez chegando mais notícias ruins, eu acredito que a gente deve começar a semana mal aí, né? Então eu creio que deve ocorrer alguma correção no começo da semana pelo menos. Então é hora de ficar de olho, vamos ficar de olho, a gente não precisa acertar fundo, né? Vamos esperar os papeizinhos corrigirem e darem sinais de força novamente para a gente poder fazer alguma movimentação aqui, algum trade, né? Ah, Bruno, você pegou esse movimento daqui para cá? Não, eu não peguei esse movimento. Quem pegou esse movimento? A maioria das pessoas que pegaram esse movimento foram investidores provavelmente aí de longo prazo, né, que quando compra não está se importando muito com o momento, e sim com o valor da empresa ao longo no longo prazo. Então ele não está muito preocupado com o momento da compra, né? Então ele deve ter comprado provavelmente uma parte nessa região, outra parte nessa região, e ele vem comprando, né? Conforme vai caindo, ele vem comprando. Comprou aqui, comprou mais um pouquinho aqui, e assim vai indo. Esse investidor, ele pode ter acertado essa região e pego essa alta, tá? Porém, o analista gráfico, o que acontece? Quando imagina que a gente estava aqui nesse dia, né? A gente estava nesse dia. Bom, está caindo ainda. Nenhum sinal de compra. Dia seguinte, nossa, será que agora vai? Mas isso daqui ainda não significa um sinal de compra, né? Não significa essa vela que formou aqui neste dia, que foi o dia 19 de março, não significa uma reversão de tendência de mercado. Então, o analista gráfico ainda continua olhando. No dia seguinte, ele fez o que pareceu ser um fundo, certo? O que fez parecer ser um fundo.
Porém, o que aconteceu? Geralmente, quando depois de uma queda muito forte, vem um repique também muito forte, né? E aí o que acontece? Se você for pensar em compra alguma coisa nessa região, acreditando que o fundo já foi feito, você tem um stop aí na casa de 20%. Não dá para entrar num trade com um risco de 20%. Então, acabou não entrando aqui, nessa região. E depois ele esticou demais, né? E aí, o que acontece? Para um trade que usa análise gráfica, esse tipo de movimento aqui é ruim, né? Porque é um movimento muito rápido. E porque como a gente não consegue prever, né? A gente não sabe se nesse momento ele vai começar a corrigir ou se ele vai continuar subindo. Então o risco é gigantesco, né? Imagina, nesse momento, o risco, se você for pensar em stop aqui, já está em 20%. Se você for pensar o stop aqui, já está em 32%. Então, não tem como, né? Então, o que o trader de análise gráfica faz em um momento como esse? Ele vai esperar formar aqui um pivôzinho, formar uma correção, e aí sim, quando ele começar a mostrar, dar sinais de de uma nova força, que seria essa perna, aí sim pensar em compra com um stop razoável nessa região, né? Ou operar o gráfico de 60, né? E tentar pegar, mas olha, é muito rápido, né? É difícil de pegar, então o risco acaba não valendo a pena, né? Eu não recomendo. Bem, então, Magazine Luiza é um papel interessante para a gente olhar. Prio, mesma coisa. O papel testou a região da média móvel de 21. Esperamos que ele faça uma pequena correção, ou uma correção média aqui, antes de voltar a subir para a gente pegar o movimento dele. Eu separei um outro papel aqui que eu achei bem interessante, que é SLC3, SLC Agrícola. Esse papel ele já vinha fazendo, ele já estava com um sinal muito bonito antes da crise, né? Que era um padrão de bandeira, né? Ele teve uma alta muito forte, que a gente chama de mastro. Ele fez um belo mastro aqui nessa região e já fazendo aqui um padrão muito bonito de bandeira, que quando rompido para cima tende a replicar o movimento do mastro anterior. É um papel que eu já estava de olho, porém, por conta da crise, ele acabou furando a bandeira para baixo, mas na primeira oportunidade recuperou. Então ele já está trabalhando acima da média de 21 e agora está testando a banda superior, né, de Bollinger. O que a gente vai esperar? Vamos esperar ele fazer uma correção, voltar para a média de 21, porque não dá para operar muito longe da média de 21, né? Porque na maioria das vezes o papel volta, né? Olha só, aqui ele ficou muito tempo, né? Mas vai ter uma hora, e a gente não sabe que hora é essa, então é melhor não arriscar, que ele não se sustenta nessa região e tende a voltar para a média de 21. Vamos esperar isso acontecer, e quando isso acontecer, vamos estar preparados para pegar a próxima perna de alta. Então, um papel que está diferente dos outros, porque ele já está com sinal de reversão de tendência, já está trabalhando acima da média de 21, enquanto 90% dos papéis ainda está abaixo. Então, ele e Carrefour são os dois únicos papéis que eu olho com mais frequência, que já estão trabalhando fora da tendência de baixa, né, com uma possível reversão de tendência para alta. Marco Polo, outro papel interessante, né? Papel que ainda não teve tanta força como os demais papéis, ainda está no meio do caminho aí para chegar na média, nas médias móveis de 21, mas é um papel interessante que eu gosto bastante. Vamos ficar de olho aí se ele consegue de repente mostrar para a gente também um sinal aí
de reversão, né? Um sinal de pivôzinho de alta aqui no diário, para a gente poder fazer uma entrada. E o Neo Energia, que também já comentei várias vezes com vocês, eu estava de olho nesse papel na sexta-feira, tentei entrar nele na sexta-feira, na quinta-feira na verdade, né? Tentei pegar esse papel aqui, no rompimento desse topo, não consegui porque o papel andou muito rápido, e quando foi na sexta-feira, ele acabou corrigindo na média móvel de 21, subiu um pouquinho, ficou de lado o dia inteiro. Então, como ele andou de lado aqui e com tendência aqui de buscar a média móvel, eu estou esperando ele fazer um novo repique aqui para poder fazer uma nova entrada nesse papel. Então esse papel está muito interessante também. É um papel para a gente ficar de olho. Neo Energia, ok? Bom, pessoal, semana que vem é semana para ter cautela, muita cautela. Semana perigosa, uma semana decisiva para o andamento, para a evolução da pandemia aqui no Brasil, e uma semana que promete ser bastante tensa, não só no Brasil como no mundo todo. Então, muita calma, né? Muita tranquilidade em momentos como esse. Não precisamos tentar entrar no mercado a todo momento. Acho que a gente tem que ter calma, como diz o grande André Moraes, né? Um dos meus mestres, André Moraes, ele costuma dizer que não operar também é operar, certo? E isso faz todo sentido, né? Não operar também é operar, certo? Ok? Então fica essa frase aí para o encerramento do nosso vídeo. Não esquece de boletar o joinha, hein? E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!